Seja bem-vindo à Livraria Oculta, onde a sabedoria esquecida e os segredos esotéricos vêm à luz. Antes de começarmos, curta, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais conteúdos. Se este conteúdo tocar o seu coração, torne-se membro, de leitor iniciado a leitor iluminado. Você mantém esta chama acesa e entra no nosso círculo de estudos. E se puder, envie um super thanks ou um super chat no valor mínimo. Isso ajuda o YouTube a levar esta mensagem a mais pessoas que precisam ouvir essas palavras. Aqui você mergulhará em audiolivros repletos de conhecimentos ancestrais e revelações ocultas. Você descobrirá como pensamento, palavra, emoção e ação se unem para manifestar sua realidade. Ao final, você será o arquiteto consciente do seu próprio destino. Agora, acomode-se e permita que sua essência desperte. Audiolivro, apresentado pela Livraria Oculta. Capítulo de abertura: O segredo do caminho a lugares que não aparecem nos mapas, terras esquecidas, além dos vales que ninguém ousa explorar. Ali, no coração da floresta eterna, mora um silêncio antigo, um sussurro do vento, uma dança da lua, uma resposta que só a alma reconhece. Dizem que os sábios que por ali passaram não deixaram rastros, mas deixaram presença. A trilha que leva até lá não é feita de esforço ou conquista, é um caminho interior, onde a alma se desfaz da pressa e abraça o ritmo do infinito. Há muito tempo, um jovem chamado Arian, inquieto de espírito e faminto por respostas, cruzou essa fronteira invisível. Ele buscava algo que nem sabia nomear. Diziam que havia um artefato sagrado escondido nas profundezas da floresta, um objeto capaz de revelar os mistérios do universo. Durante dias, Arian caminhou com o coração acelerado. A cada passo, a ansiedade o empurrava. O desejo de encontrar o consumia. Cutucava raízes, revirava pedras, cavava com as próprias mãos, como se pudesse forçar o destino a se revelar. Mas o que encontrou foi apenas silêncio, sombras e o eco persistente da própria inquietação. Exausto, ajoelhou-se sob um antigo carvalho. Ali, pela primeira vez, permitiu-se parar. Foi então que ela apareceu. Como se tivesse brotado dos galhos, uma mulher envolta em luz suave sentou-se ao seu lado. Seu rosto era sereno, seus olhos, imensos, brilhavam como estrelas que sabiam demais. Seu nome era Ilha, mas sua presença era mais antiga que qualquer nome. Ela não disse nada, apenas ficou, e o tempo pareceu perder a pressa. Horas se passaram no silêncio mais eloquente que Arian já conhecera. Até que, sem aguentar o peso da dúvida, ele perguntou com a voz embargada: "Por que a verdade me escapa, mesmo quando dou tudo de mim?" Ilha sorriu, não com pressa, mas com a certeza de quem já viu muitas jornadas. Porque a verdade não se encontra na luta, Arian. Ela não vem da força, nem da pressa. O universo não responde à ansiedade. O que você busca está escondido na sua quietude. Quando você para de correr atrás, ela finalmente pode se aproximar. Arian não entendeu. Mas se eu não fizer nada, como saberei se estou no caminho certo? Ilha apontou para um riacho que corria ali perto. Veja a água, Arian. Ela luta contra as pedras? Não. Ela flui. Ela se adapta. Ela confia. A vida é assim. Não é um campo de batalha, é um fluxo. E quando você confia, de verdade, tudo o que precisa encontra você. Arian olhou para o riacho e algo dentro dele começou a amolecer. Mas sua mente ainda resistia. E se eu me perder? Ilha fechou os olhos e disse: "O caminho nunca some. Ele está sempre diante de você, tão certo quanto o céu acima. O desafio não é seguir, é soltar. É confiar que a vida sabe o que faz." No momento em que você para de forçar, o caminho se abre. E então, ela se foi. Sumiu como nevoeiro que se despede do amanhecer.
Nos dias que seguiram, algo dentro de Arian mudou. A floresta, antes densa e cheia de obstáculos, agora parecia cantar. Ele já não buscava desesperadamente. Apenas caminhava, com olhos abertos, com o coração presente, com a alma em paz. Na última noite, com a lua cheia, ele enfim encontrou o que tanto procurava. Não era um objeto, nem uma resposta absoluta. Era uma calma, uma paz tão profunda que parecia vir do próprio universo. Ele entendeu: o poder não está em controlar o mundo, mas em perceber que você faz parte dele, que tudo já está em você. E ao voltar para casa, Arian passou a ensinar o que havia aprendido. Falava aos que ainda buscavam com desespero sobre a beleza de fluir, sobre a arte de confiar, sobre o segredo mais simples e mais esquecido: a sabedoria não mora na luta, ela nasce quando você finalmente para. E foi assim que Arian, o jovem inquieto, se tornou um sábio. Não porque encontrou todas as respostas, mas porque aprendeu a não precisar delas. Capítulo 1. O despertar de Cormac. Em um vilarejo escondido entre as montanhas, onde o vento sussurrava mistérios e os rios cantavam segredos antigos, vivia Cormac, um homem silencioso, mas dotado de um dom raro. Ele não moldava o barro, nem talhava a pedra. Sua arte era feita de luz e sombra, de intuição e silêncio. Durante 24 invernos, Cormac percorreu o mundo. Caminhou por desertos, cruzou florestas, subiu montanhas, em busca dos segredos necessários para criar o que ele chamava de O Grande Farol. Essa obra, acreditava ele, não iluminaria estradas, mas consciências. Seria um portal de luz para despertar a alma adormecida da humanidade. Mas o tempo passou, e quanto mais ele tentava, mais tudo se desfazia como névoa ao nascer do sol. As portas das galerias continuavam fechadas. Suas peças repousavam, ignoradas, em mercados vazios. Suas ideias pareciam belas demais para serem compreendidas. Certo dia, exausto da corrida sem fim, Cormac sentou-se num canto escuro de sua oficina. O crepúsculo invadia o chão de madeira, esticando sombras pelos cantos da sala. Com um suspiro, murmurou para si mesmo: eu crio, porque meu coração assim deseja, não porque quero aplausos. E foi nesse momento de entrega, puro, silencioso, verdadeiro, que o universo respondeu. Sem que ele soubesse, um viajante, um colecionador solitário, conhecido por garimpar obras esquecidas ao redor do mundo, encontrou uma de suas criações em uma banca modesta do mercado local. Era uma peça deixada ali sem expectativa, sem esperança, apenas deixada. Em menos de um mês, tudo mudou. O que Cormac buscara por tantos anos, a admiração, o reconhecimento, a aceitação, chegou como um rio que rompe uma represa. Mas não foi o esforço que trouxe isso, foi a rendição. A vida sussurrava uma lição profunda: quando você se agarra ao desejo com desespero, você o repele. Quando tenta controlar, o fluxo se fecha. Quanto mais tenta segurar o vento, mais ele escapa entre os dedos. Os antigos sabiam disso. Sábios cujos nomes se apagaram com o tempo, eles entendiam que o universo não responde à imposição, mas à harmonia. A mente ansiosa bloqueia, o coração sereno atrai. E Cormac não foi o único a aprender isso. Houve também Aisling, uma mulher que passou 3 décadas perseguindo a felicidade como quem corre atrás de uma miragem no deserto. Ela buscou propósito em cada profissão, sentido em cada relacionamento. Mas quanto mais insistia, mais distante parecia a paz. Carregava o peso das expectativas em cada palavra dita, em cada gesto recebido. Foi somente numa tarde de primavera, quando cansou de tentar, quando simplesmente deixou-se existir, que tudo mudou. Sem esforço, sem corrida, sem controle. O amor, a serenidade, a clareza, vieram como se sempre estivessem ali, apenas esperando ela parar de resistir. A vida dança assim. Quanto mais perseguimos, mais ela se esquiva. Mas quando paramos e confiamos, ela nos acolhe.
Essa verdade não é uma teoria espiritual, é uma lei viva. O que você força, escapa. O que você permite, floresce. E agora, se você sente que também tem perseguido demais, eu te convido a um pequeno exercício. Encontre um lugar tranquilo, feche os olhos, respire devagar. Pense no que você tem buscado com tanta intensidade: paz, amor, abundância, reconhecimento. Sinta essa tensão no seu peito e então, visualize suas mãos se abrindo lentamente, como quem entrega uma semente ao solo. A cada expiração, repita dentro de si: eu libero o controle sobre esse desejo. Eu confio na ordem divina. O que me pertence virá no tempo certo. Pratique isso com frequência, não para controlar o universo, mas para permitir que ele flua até você. As bênçãos não precisam ser arrancadas. Elas chegam quando você aprende a soltar. Capítulo 2 – A lição da ampulheta. Na cidade que nunca dorme, onde as luzes prometem riquezas que cintilam mas não aquecem, vivia um homem chamado Tarek. Desde muito jovem, ele acreditava que a prosperidade era uma questão de fórmula. Seu tempo era milimetricamente calculado. Devorava livros sobre finanças, ouvia gurus do sucesso, anotava cada passo como se a vida fosse uma equação exata, um jogo de lógica, um plano de guerra. Mas por mais que lutasse, a abundância sempre lhe escapava, como areia fina, entre os dedos. O que Tarek não percebia é que sua própria obsessão era o obstáculo. Sua luta era a prisão. O universo, em sua dança silenciosa, não se move com esforço. As árvores crescem sem gritar. O sol nasce todas as manhãs sem pedir permissão. O rio contorna as pedras, nunca luta contra elas. A vida segue a lei do menor esforço. Uma sabedoria que os antigos sussurravam em mantras, e que até a física moderna confirma. A simples observação pode mudar a realidade. Certo dia, depois de meses vivendo entre metas sufocantes e noites sem sono, Tarek caiu no sofá, sem forças, sem planos, sem máscaras. Ali, naquele instante de rendição, algo dentro dele se quebrou. E ao mesmo tempo, algo novo nasceu. Pela primeira vez, ele não estava tentando controlar nada. E foi então que o fluxo da vida mudou. Num encontro despretensioso, surgiu uma oportunidade real, natural, sem esforço. E em poucos meses, aquilo que ele havia perseguido por anos chegou com leveza. A prosperidade que antes parecia inalcançável, agora o encontrava com naturalidade. Essa mesma lição tocou também Sofia, uma escritora que tentava, em vão, forçar palavras a nascerem. Ela batalhou contra o medo, contra o vazio, contra si mesma. E como resultado, sua inspiração secou. Cansada da luta, Sofia parou. Fechou o caderno. Deixou a caneta em silêncio. Ela caminhou até o mar, descalça, salgada de saudade de si mesma. Enquanto o som das ondas tocava seu peito, as histórias voltaram. Suaves, serenas, como se nunca tivessem partido. Ela entendeu. A criatividade, como a vida, não floresce na tensão, mas no espaço, na entrega. A verdade é simples. A luta constante nos afasta do que mais queremos. O verdadeiro poder está na confiança. Não se trata de inércia, mas de receptividade. De abrir espaço, de parar de forçar. Imagine o oceano. Tente agarrar a água, e ela escapa. Mas estenda suas mãos com calma, e ela repousará sobre elas. É assim com a vida. É assim com o amor. Com a paz, com a abundância. Nada responde à tensão, mas tudo se abre diante da calma. Se você quer caminhar rumo a esse espaço de leveza, experimente agora mesmo um momento de rendição, encontre um lugar tranquilo, feche os olhos, respire, observe as áreas da sua vida onde você sente que está lutando demais, sinta a tensão, e a cada expiração, solte. Visualize seus desejos como folhas flutuando num rio. Você não precisa persegui-las. A corrente as trará até você, quando for a hora certa. A lição da ampulheta é essa: o tempo não se força, ele escorre naturalmente. E a vida também.
Capítulo 3. O mito do controle. Há uma crença silenciosa que habita o coração de muitos, a ideia de que, se pudermos controlar tudo, enfim, seremos felizes. Mas e se essa for justamente a raiz da angústia? No centro de uma cidade que jamais dormia, onde o tempo parecia sempre escapar por entre os minutos, vivia Iago, um homem obcecado por controle. Todos os dias, antes mesmo do sol tocar os prédios, ele já estava de pé, desenhando cada passo da própria vida com precisão cirúrgica. Planejava suas horas como quem monta um quebra-cabeça sagrado. Nada era deixado ao acaso. Iago acreditava, com convicção, que dominar cada detalhe era a chave da paz, a senha da felicidade. Mas a vida, com sua dança imprevisível, parecia rir de seus esforços. Sempre que ele achava que tinha tudo sob controle, algo escapava, uma ligação fora de hora, um imprevisto que virava caos, uma oportunidade que sumia no ar. E quanto mais ele tentava apertar os fios da vida, mais ela escorregava. O controle, ao invés de ser abrigo, tornou-se prisão. Talvez você também já tenha sentido isso, essa sensação de que tudo está quase ao seu alcance e mesmo assim desaparece. Você tenta segurar, tenta prever, tenta forçar, mas o que era certeza vira dúvida. O que era plano vira pó. Foi nesse ciclo que Iago finalmente compreendeu uma verdade antiga. O controle é uma ilusão criada pelo medo. A vida não se curva à rigidez, ela flui. Quanto mais você tenta dominar o rio, mais se afoga em si mesmo. Essa lição ecoou também na história de Larisa, uma mulher que por anos tentou controlar o amor. Ela queria segurança, fazia listas, criava exigências. Cada encontro era um teste, cada gesto um sinal. Mas o amor, o verdadeiro amor, não floresce sob regras. Ele não nasce em jaulas. Ele respira liberdade. E foi somente quando Larisa se cansou de vigiar o invisível, quando se permitiu apenas sentir, que o amor chegou, sem esforço, sem script. Às vezes, o que mais desejamos só se manifesta quando paramos de correr atrás. Esse é o paradoxo. Soltar é o que abre caminho. Assim como não se pode capturar o vento, nem segurar a água com o punho fechado, tentar controlar a vida só gera resistência. Mas quando você confia, o fluxo retorna. A paz não vem da certeza, vem da entrega. E agora, se você sente que algo dentro de você também pede descanso, eu te convido a uma prática simples. Meditação, deixando ir, sente-se num lugar tranquilo. Feche os olhos, respire fundo. Inspire pelo nariz, expire pela boca, devagar, a cada respiração. Permita que seu corpo solte um pouco mais. Agora, pense em uma área da sua vida onde você sente que está tentando controlar demais. Talvez um relacionamento, uma escolha que te paralisa, ou um futuro que parece nebuloso. Visualize isso como uma esfera de energia entre suas mãos. Sinta a tensão dos dedos tentando segurá-la. Perceba como, quanto mais força você aplica, mais ela escapa. Agora, imagine suas mãos se abrindo. Solte. Deixe a esfera ir, respire e repita em sua mente. Eu libero minha necessidade de controle. Confio no tempo divino. Tudo acontece como deve acontecer. Sinta a leveza que surge quando você permite. A vida sabe o caminho. E quando você solta, ela mostra. Capítulo 4. O poder do silêncio. Vivemos cercados de barulho. Barulho externo e interno. É fácil se perder nesse ruído que exige, pressiona, consome. Foi nesse cenário, em meio à correria dos dias, as vozes que nunca se calam e as demandas que nunca cessam, que Iago começou a se dar conta de algo. Sua vida estava construída sobre a necessidade de fazer, de alcançar, de correr atrás de mais. A cada manhã, ele já despertava em movimento. Reuniões, mensagens, metas. A ideia de parar parecia perigosa, como se o simples ato de descansar fosse um luxo que ele não podia se permitir. Mas a vida, silenciosamente, o guiava para outro caminho.
Um fim de tarde chuvoso, sem destino certo, Iago caminhava por uma rua calma. E foi ali, sem aviso, sem preparo, que ele sentiu algo diferente. Um vazio. Mas não o tipo de vazio que dói, era um vazio cheio de espaço, cheio de possibilidades. Ele parou, pela primeira vez em muito tempo, parou de tentar entender tudo. E nesse instante ouviu o som das gotas tocando as folhas, o vento roçando as paredes, o ritmo do seu próprio coração. Ali, no silêncio, ele encontrou algo que a pressa jamais havia lhe oferecido: clareza. Foi como se finalmente o mundo falasse com ele, não com palavras, mas com presença. Assim como os rios não correm para alcançar o mar, eles simplesmente fluem. Como as árvores que não discutem com o inverno, apenas esperam a primavera. O universo opera em um ritmo que só se revela quando a alma quieta. Naquele silêncio, Iago compreendeu: a verdadeira criação não nasce do excesso, mas do espaço entre as ações, do intervalo, do vazio fértil. Reflexão: a vida, em sua essência mais pura, não exige esforço constante. Ela pulsa na pausa, na quietude. É no silêncio que a sabedoria do universo é sussurrada. Não precisamos buscar com ansiedade aquilo que já vive dentro de nós. Quando nos permitimos parar, nos permitimos ouvir. E ao ouvir, despertamos. É nesse estado de presença, sem expectativas, sem cobranças, que a clareza floresce. As respostas que tanto procuramos não estão fora, estão nos espaços que ignoramos. Estão no silêncio. Meditação, ouvindo o silêncio agora. Se você deseja trazer essa sabedoria para o seu dia a dia, feche os olhos. Respire fundo. Sinta seu corpo desacelerar. A cada inspiração, solte um pouco da tensão acumulada. Permita-se relaxar. Agora, imagine-se em um lugar tranquilo. Pode ser um jardim, uma praia, ou qualquer cenário onde o som seja suave. Talvez o vento, talvez o canto de um pássaro distante. Apenas ouça. Não se prenda a nenhum som. Não tente controlar. Só observe. A cada respiração, perceba como sua mente silencia, como o espaço entre os pensamentos se expande. Permaneça aí, sem fazer nada, sem esperar por nada. Apenas seja. Neste espaço de paz, o universo sussurra. As respostas que você procurava não vêm com ruído, elas emergem da calma. Respire fundo e saiba, ao parar, você encontrou tudo o que precisava. Porque, no fim, é no silêncio que mora o caminho de volta a si. Capítulo 5. A sabedoria do desapego. Às vezes, o que mais nos pesa são os próprios sonhos. No alto de uma aldeia esquecida entre montanhas silenciosas, onde o vento ainda sussurra verdades que o mundo moderno esqueceu, vivia Hélia, uma mulher construída sobre mapas, metas e 1000 exigências. Ela havia transformado sua vida em um projeto. Cada minuto era cuidadosamente calculado. Cada dia, um campo de batalha entre o que ainda faltava conquistar e o que não podia mais adiar. Ela acreditava que a perfeição era o caminho para a paz. Que se conseguisse mudar a si mesma o suficiente, finalmente encontraria descanso. Mas quanto mais tentava se aprimorar, mais distante se sentia de si mesma. Mesmo diante de metas alcançadas, de elogios recebidos e progresso visível, algo permanecia incompleto. Era como correr atrás da própria sombra. Quanto mais rápido ela ia, mais a sombra desaparecia. Talvez você conheça essa sensação, a busca incessante por ser melhor. A impressão de que há sempre algo errado em você que precisa ser consertado. Mas e se a verdade for o oposto? E se, ao tentar se tornar alguém diferente, você estiver apenas se afastando de quem já é? Os antigos sábios falavam disso. Diziam que a perfeição não se alcança, se revela, que não precisamos nos tornar algo mais, mas nos despir do que não somos. O universo não opera em fragmentos, ele é totalidade. Você é totalidade. A tentativa constante de melhorar é como declarar, silenciosamente, que você não é suficiente.
E essa crença se transforma em armadilha. Você corre em círculos e não percebe que o ponto de partida já era o destino. A transformação real não vem pela adição, vem pela subtração. Assim como o escultor não cria, ele revela. Ele retira o excesso, e do mármore bruto surge a forma que sempre esteve ali. Essa foi a descoberta de Adriana, uma ceramista que passou anos tentando alcançar a excelência, imitando os grandes mestres. Cada peça era medida, revisada, polida, mas ainda assim, faltava alma. Foi somente quando ela soltou os moldes, quando suas mãos passaram a tocar o barro, sem medo de errar, que algo novo nasceu. Ao abandonar a perfeição, ela encontrou a beleza. Ao deixar de seguir padrões, descobriu a sua voz. Reflexão. A busca constante por ser alguém diferente reforça, todos os dias, a ideia de que você não é suficiente. Mas você é. Você não precisa acumular qualidades para ser digno de amor. Não precisa provar seu valor ao universo. Você já é inteiro. A verdadeira liberdade vem quando você aceita que nada falta. Meditação. Desapego do eu. Agora, se deseja se reconectar com sua essência mais pura, sente-se em um lugar tranquilo. Feche os olhos. Respire profundamente. Deixe o ar preencher seu corpo. E, ao expirar, solte. Com cada respiração, sinta o corpo relaxar, a mente desacelerar. Agora, pense nos rótulos que você mesmo se impôs: forte, sábio, bem-sucedido, ou frágil, inseguro, perdido. Visualize esses rótulos como folhas secas coladas ao seu corpo. Você as carregou por tanto tempo, mas elas não são você. A cada expiração, solte uma. Veja-a cair ao chão. Deixe que o vento leve o que não é seu. Sinta o alívio, a leveza. Você não precisa se transformar em nada. Você já é. Permita-se ser, sem o peso de agradar, de corresponder, de provar. Lembre-se, o milagre não está em se tornar outra pessoa, mas em lembrar quem você já foi o tempo todo. A liberdade surge quando você tem coragem de se perder, só para finalmente se reencontrar. Capítulo 6. A quietude da testemunha. Nem toda resposta precisa ser dita. Às vezes, o que transforma é apenas a capacidade de observar. Numa pequena ilha, cercada pelo canto calmo das ondas e o sussurro das árvores, uma jovem chamada Aélia encontrou abrigo onde muitos jamais pensariam em procurar, na antiga biblioteca de seu avô. Ele havia dedicado a vida à contemplação. Ali, entre estantes empoeiradas, pergaminhos esquecidos e livros que pareciam respirar sabedoria, Aélia buscava algo, mas não sabia exatamente o que. Não procurava respostas diretas, nem soluções prontas. Havia nela uma inquietação diferente, um desejo de entender, não o mundo, mas a si mesma. No início, sua mente era como um mar revolto. Pensamentos ansiosos, perguntas sem fim, emoções que surgiam como ondas imprevisíveis. Mas com o tempo, ela parou de lutar. Sentava-se em silêncio e apenas observava. Não tentava mais mudar o que sentia, nem corrigir o que pensava. Apenas testemunhava, com uma calma crescente, tudo o que surgia dentro de si. E foi aí que tudo mudou. Ela descobriu que não eram seus pensamentos, nem suas emoções. Era algo além. Era a presença que via tudo acontecer. A consciência por trás da experiência. Reflexão. Você também pode acessar esse poder. Porque há algo libertador em perceber que você não é definido por aquilo que sente, nem controlado por aquilo que pensa. O universo não responde ao pensamento em si, mas ao seu relacionamento com ele. Quando você se funde com a mente, você se perde, mas quando observa, você se liberta. Essa é a força da testemunha. A capacidade de ver sem se envolver, de sentir sem se afogar, de estar presente sem resistir. Ao se tornar observador consciente de si mesmo, você dissolve limitações, solta rótulos e começa, enfim, a viver de forma íntegra. Meditação, o poder da testemunha.
Agora, se desejar acessar esse estado de clareza, sente-se confortavelmente. Feche os olhos, respire fundo, deixe o ar entrar suavemente e sair sem pressa. A cada respiração, permita que seu corpo relaxe mais um pouco. Agora, traga à mente um pensamento ou emoção que você tenha sentido hoje. Não lute contra ele. Não o corrija. Apenas veja. Imagine que esse pensamento está diante de você, como uma nuvem no céu. Você não é a nuvem. Você é o céu. Perceba o espaço que surge entre você e aquilo que sente. Esse espaço é liberdade. Quanto mais você observa, sem julgar, menos força aquele pensamento tem sobre você. Menos domínio aquela emoção exerce. Sinta a calma que nasce disso. A clareza que emerge. A quietude que antes parecia inalcançável. Esse é o poder da consciência pura. Você não está aqui para controlar cada sensação. Está aqui para lembrar que você é maior do que todas elas. Ao descansar nesse estado de presença, você deixa de ser prisioneiro do que pensa e começa a criar com intenção. Esse é o primeiro passo para fluir com a vida. Não dominá-la, mas dançar com ela. Capítulo 7. O ímã da serenidade. Há um poder silencioso que não se anuncia, um magnetismo que nasce da calma profunda. Num recanto isolado, cercado por florestas exuberantes e vales verdejantes, vivia Soraya, uma jovem herbalista cujo conhecimento dos saberes das plantas se confundia com o sopro da própria natureza. Durante anos, ela tentou transbordar sua sabedoria aos moradores da vila, oferecia remédios, explicava a magia das ervas, compartilhava contos sobre raízes e flores. Mas, imersos em suas próprias preocupações, as pessoas passavam, distraídas, sem olhar para ela. Frustrada, Soraya estudou técnicas de persuasão, e levou a voz, adotou sorrisos ensaiados, imitou o entusiasmo dos mercadores que atraíam multidões. Mas, apesar do esforço, nada mudava. Aquele jardim de cura continuava vazio. Foi então que, exausta, ela resolveu interromper a batalha. Sentou-se diante de sua cabana, rodeada pelos vasos e pelas folhas secas, e passou horas simplesmente observando, sem ofertar nada, sem anunciar remédios, sem tentar convencer. E, lentamente, uma transformação começou. Visitantes chegaram, não por suas palavras, mas pela paz que pairava em seu silêncio. Eram atraídos pela tranquilidade que emanava do olhar calmo de Soraya, pela sensação de que, ali, não havia pressa nem cobrança. Naquele instante, ela entendeu a verdade mais valiosa: quando você tenta forçar a correnteza, ela se afasta. Mas quando se deixa levar pelo fluxo, tudo flui ao seu encontro. O vento não grita para mover as folhas, ele as embala. As árvores não exigem permissão do solo, elas florescem. A vida responde não ao clamor, mas à harmonia. Reflexão: talvez você já tenha sentido essa busca desenfreada por fazer acontecer. Esforços exaustivos, estratégias, planos milimetricamente calculados, e ainda assim, a recompensa escapa. Isso acontece porque a verdadeira atração não nasce do esforço, mas da emanação de um ser em paz consigo mesmo. Quando você deixa de forçar, de pressionar, começa a vibrar numa frequência que atrai, naturalmente, tudo o que precisa. O universo não se curva à vontade ansiosa. E ele se alinha à serenidade que você cultiva no silêncio. Meditação. Deixando fluir, encontre um lugar tranquilo. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos. Respire fundo pelo nariz. Expire lentamente pela boca. A cada respiração, perceba seu corpo relaxar. Agora, traga à mente uma situação em que você tem tentado demais controlar o desfecho. E imagine esse esforço como uma corda esticada entre suas mãos. Sinta a tensão. Em vez de buscar uma nova estratégia, visualize soltando as pontas dessa corda. Deixe-a cair, frouxa, ao chão. Sinta o alívio que surge. Sinta o espaço que se abre. Agora, imagine que aquilo que você deseja seja um projeto,
uma relação, uma solução, é como uma semente plantada nesse solo fértil de serenidade. Você não precisa cavar a terra com pressa, basta regar com confiança e aguardar. Permita-se descansar nessa entrega. Sinta a confiança de que tudo chegará no momento certo. E, no silêncio dessa espera consciente, observe como o mundo naturalmente se inclina a seu favor, porque o verdadeiro poder de atração sempre foi o ímã da serenidade. Capítulo 8. A dádiva da entrega em uma vila aninhada entre picos silenciosos, onde as estações giravam com a mesma cadência do sol, vivia Cassian, um homem movido por ambição. Desde muito jovem, ele dedicou cada hora ao trabalho, buscando acumular riqueza e prestígio. Com talento e esforço, ergueu um império de pequenas fazendas e armazéns, mas a cada conquista sentia um vazio crescente dentro de si. Ele imaginava que a paz viveria em um futuro distante, quando todos os seus sonhos estivessem realizados. No entanto, descobriu cedo o paradoxo do desejo: quanto mais corria atrás das metas, mais elas se afastavam. O universo, silencioso e sábio, mostrava-lhe que o apego era uma corrente invisível, prendendo-o à ansiedade. Os antigos ensinavam que a rendição não era fraqueza, mas sim a chave que destrancava o fluxo da vida. Não se tratava de abandonar sonhos, mas de abraçá-los sem desespero, de caminhar adiante sem temer perder o passo. Cassian entendeu essa verdade de forma intensa quando um incêndio destruiu grande parte de suas terras e seu sustento. Durante semanas tentou reconstruir tudo à força, noite adentro, exausto e atormentado pela perda. Até que, num entardecer sereno, sentou-se à margem do rio que serpenteava pela aldeia. Ele observou a água deslizar sobre as pedras, sem resistência, sem lamentar cada obstáculo. A força do rio estava em seguir em frente, em abrir espaço para o fluxo. E, naquele instante, Cassian percebeu que ele também podia abrir mão de recuperar cada centímetro perdido. Podia confiar que, assim como o rio, sua vida seguiria, renovada pelas correntes do destino. Reflexão: a vida não responde ao esforço frenético, mas à tranquilidade interior. Quando soltamos o controle, permitimos que a abundância encontre seu caminho até nós. O universo não espera que você force as portas, mas que confie na dança natural dos acontecimentos. Meditação guiada: recebendo sem apego, encontre um lugar tranquilo e confortável. Feche os olhos. Respire profundamente, sentindo cada inspiração conectar você ao agora. Em seguida, visualize um desejo intenso que habita seu coração, algo que você almeja com toda a alma. Em vez de suplicar, acolha esse desejo com gratidão, como se ele já fizesse parte de sua vida. Sinta a calma e a segurança desse sentimento. Agora, imagine colocar seu anseio em um pequeno barco de madeira e soltá-lo suavemente na corrente do rio. Não tente seguir o barco. Permita que a água o leve até onde ele precisa chegar. Confie que, no momento perfeito, ele encontrará seu destino. À medida que o barco se afasta, perceba a leveza em seu peito. O que é seu flui naturalmente até você. Lembre-se de que o universo responde à confiança serena, não à pressão obsessiva. Ao deixar ir, você cria espaço para que a verdadeira magia da vida manifeste tudo aquilo que lhe pertence. Capítulo 9. Entrega silenciosa. Há uma inquietação que sussurra dentro de nós, a crença de que só seremos completos quando dominarmos cada detalhe. Num vale iluminado pelos primeiros raios do amanhecer, vivia Darian, um jovem entalhador de madeira. Desde cedo, ele dedicava suas manhãs ao trabalho, cravando cada golpe de cinzel com precisão obsessiva. O grande concurso de artesanato, marcado para o fim do mês, era sua razão de viver. Ele sonhava em ver sua peça coroada como a mais perfeita, a madeira transformada na forma ideal. Mas, a cada martelada, Darian sentia algo fugir. Por mais afiados que fossem seus cortes, por mais meticulosos que fossem os detalhes,
Ele nunca alcançava a excelência que imaginava. Sua mente se enchia de dúvidas: será que sou suficiente? Cada célula do seu ser pulsava tensão, como se a perfeição estivesse sempre além do seu alcance. Talvez você já tenha carregado esse mesmo peso, a sensação de que o esforço intenso seria o caminho para a vitória, quando, na verdade, o que sentia era um aperto no peito, um bloqueio silencioso que impedia a criatividade de fluir. Foi numa tarde de silêncio raro que Darian fez algo impensável. Parou. Apoiado na bancada, ele deixou o cinzel descansar. Respirou fundo e apenas existiu. Surpreendentemente, ao ceder espaço à entrega, algo mudou. Sem forçar cada forma, sem controlar cada curva da madeira, ele descobriu movimentos de mão guiados pela experiência e não pelo medo. A peça ganhou vida própria, e o olhar atento de quem passava notou uma luz diferente em seu trabalho. Não o brilho da luta, mas o fulgor sereno da harmonia. Reflexão: a verdadeira maestria não brota do esforço implacável, mas da rendição ao fluxo natural da vida. Quanto mais tentamos controlar, mais a própria vida parece se fechar. Mas quando abrimos mão da urgência, permitimos que o talento se revele com leveza. Não se trata de abandonar sonhos, mas de cultivá-los com confiança, sem apertar os fios do destino. Meditação guiada: renda-se ao fluxo, sente-se num lugar tranquilo. Feche os olhos. Respire profundamente, sentindo cada inspiração trazer calma, cada expiração dissolver a tensão. Recorde uma situação em que você tem forçado demais os resultados. Imagine esse esforço como um nó apertado em suas mãos. A cada expiração, visualize soltando esse nó, abrindo as mãos, deixando ir. Perceba a leveza que surge. Confie que, ao soltar a necessidade de controle, você se alinha com a energia do universo, um ímã silencioso que atrai tudo aquilo que lhe pertence, no tempo perfeito. Capítulo 10. A travessia da entrega. O peso de nossos tesouros pode nos aprisionar, e, paradoxalmente, só ao soltar é que descobrimos nossa verdadeira liberdade. Numa vila escondida entre montanhas enevoadas, ele que atravessava uma ponte de madeira, carregando uma carga valiosa, metais reluzentes, joias finas e tecidos raros que representavam toda a sua fortuna. Cada passo rangia sob o peso insuportável dos objetos, enquanto o vento sussurrava segredos que ele não podia ouvir, mergulhado na sua própria ansiedade. Ele temia que, se largasse o que havia acumulado, perderia não apenas bens, perderia o controle da própria vida. Por isso, segurava-se firme, enrijecendo-se a cada balanço da ponte. Mas quanto mais ele tentava manter tudo junto, mais difícil se tornava prosseguir. Talvez você reconheça esse sentimento: o medo de que, se deixarmos escapar algo que conquistamos, não haja caminho de volta. A ilusão de que nossa segurança depende do aperto nos punhos. No meio da travessia, Eric avistou uma mulher em pé, serena, do outro lado. Ela não carregava nada, mas emanava uma paz profunda. Com voz suave disse: só quando você soltar, conseguirá atravessar. Eric hesitou. Podia sentir o coração pulsar forte. Seria possível abrir mão do fardo acumulado sem colapsar? Com um suspiro, ele relaxou as mãos e deixou os pertences caírem. No instante em que soltou o que tanto temia perder, sentiu uma leveza inédita. A ponte deixou de balançar sob a carga invisível que antes o prendia. Ao chegar ao outro lado, Eric olhou para trás e viu seus bens espalhados na margem. Mas não sentiu perda. Sentiu a garantia de que todo o verdadeiro tesouro estava dentro dele, pronto para ser descoberto. Reflexão: a liberdade que buscamos não nasce do apego, mas da entrega. Quando seguramos com medo, bloqueamos o fluxo da vida. Ao soltarmos, criamos espaço para receber o que realmente nos pertence. O universo não responde ao aperto nervoso, mas à confiança serena.
Meditação guiada, soltar e receber. Encontre um lugar tranquilo e confortável. Feche os olhos. Coloque as mãos abertas, viradas para o céu, em gesto de acolhida. Respire fundo pelo nariz, expire lentamente pela boca, sentindo cada tensão se desfazer. Agora, imagine que seus medos e expectativas estão nas suas mãos. Yoga, as mãos abertas, viradas para o céu, em gesto de acolhida, sinta o peso deles, e a cada expiração, deixe-os deslizar pelos seus dedos, como folhas levadas pelo vento. Observe a leveza que preenche seu peito. Permita-se confiar. Ao abrir mão do que teme perder, você cria espaço para receber bênçãos inesperadas. O que é seu flui naturalmente até você, no momento certo, sem esforço. Esse é o caminho da rendição, soltar para finalmente abraçar a abundância que já vive em seu interior. Capítulo 11. A chave da confiança. Há um poder silencioso que guarda em si a força de mover montanhas, e este poder não se anuncia em gritos, mas em um simples gesto de entrega. Na orla agitada de uma cidade litorânea, onde o vai e vem das ondas marcava o compasso dos dias, vivia Marina, uma jovem empreendedora. Desde cedo, ela acordava antes do sol, mergulhada em pilhas de contratos, planilhas e prazos apertados. Sentia o peso de cada futuro incerto e acreditava que somente a estratégia perfeita, o esforço inabalável, lhe traria a vitória. Assim, passava as horas em ritmo frenético, sempre acreditando que o próximo movimento definiria seu destino. Mas por mais que se dedicasse, o reconhecimento parecia uma miragem, tão próximo, e ao mesmo tempo, tão distante, como o reflexo da lua na superfície do mar. Talvez você já tenha experimentado essa angústia, o impulso de controlar cada passo, de manter tudo sob rédeas curtas, acreditando que a paz mora na perfeição do plano. E então, quando nada dá certo, a ansiedade se torna companheira constante. Até que, num fim de tarde sem pressa, Marina cruzou a praça central e reparou em um senhor sentado junto à barraca de flores. Sem grandes anúncios, ele embalava ramalhetes com mãos calmas, sem olhar para o relógio, mas tinha sempre fila de clientes. Taridieto que, num fim de tarde sem pressa, Marina cruzou a praça central e reparou em um senhor sentado junto à barraca de flores. Sem grandes anúncios, ele embalava ramalhetes com mãos calmas, sem olhar para o relógio, mas tinha sempre fila de clientes. Singres e Seu sorriso sereno falava mais alto do que qualquer discurso de vendas. Marina observou aquilo com curiosidade. Ele não controlava clientes com táticas, convidava-os com uma energia tranquila, como quem confia na própria essência. Foi ali, naquele simples gesto, que ela percebeu a chave que lhe faltava: a confiança. A segurança inabalável de que o que é destinado a você encontrará seu caminho, sem forçar nada. Aos olhos da sabedoria antiga, a confiança é a força invisível que sustenta a criação. E a ciência moderna confirma: nossas crenças moldam a realidade. Quando acreditamos sem dúvida, nossa energia se alinha ao fluxo natural da vida. Marina entendeu que a verdadeira força não reside no esforço contínuo, mas na serenidade de quem aceita que tudo acontece no tempo certo. Mudar o foco do desespero para a confiança foi, para ela, a transformação mais valiosa. Reflexão: você não precisa lutar contra a maré. Quando para de insistir no controle, abre espaço para milagres sutis. A confiança pura atrai o que você precisa com muito mais poder do que qualquer estratégia. Meditação guiada. Confiança inabalável. Sente-se em um lugar tranquilo e confortável. Feche os olhos. Respire fundo pelo nariz, expire longamente pela boca. A cada inspiração, sinta a paz inundar seu peito. A cada expiração, liberte qualquer tensão. Agora, traga à mente uma situação em que você tem lutado demais. Pode ser um projeto, uma relação, um sonho que parece distante.
Veja-se, mentalmente, envolvendo essa situação com um abraço de confiança. Em vez de buscar soluções imediatas, permita-se simplesmente confiar. Repita internamente: eu confio no fluxo da vida. Sinta seu corpo relaxar enquanto deixa ir a necessidade de controlar. Imagine o universo, sábio e sereno, trabalhando a seu favor, como as marés que chegam e recuam em seu próprio ritmo. Agora, respire mais uma vez, sentindo as dúvidas se dissolverem como névoa ao sol. Nada precisa ser forçado. Você só precisa abrir os braços e receber. Porque no silêncio dessa confiança, você acessa o segredo mais poderoso de todos. A certeza de que tudo acontece exatamente como deve acontecer. Capítulo 12, o encanto da entrega. Há momentos em que a alma pede mais do que técnica, pede liberdade. Num recanto pacífico da cidade, sob a sombra amiga de velhas árvores que dançavam ao sabor do vento, vivia Gabriel, um jovem músico cuja vida girava em torno de partituras perfeitas. Dia após dia, ele ensaiava cada nota, revisava cada compasso, sonhando com o dia em que seria aplaudido de pé, consagrado pela plateia. Mas por mais que afinasse o violino e repetisse seus trechos à exaustão, faltava algo. A conexão verdadeira com sua própria melodia escapava como fumaça entre os dedos. Talvez você já tenha sentido isso, a sensação de que, por mais que se esforce, algo permanece fora de alcance. A mente sobrecarrega-se de expectativas e o coração se cansa de buscar. Foi então que Gabriel decidiu parar. Certo dia, sem avisar, ele deixou o violino recostar no banco da varanda e caminhou até um pequeno jardim que frequentava para encontrar paz. Lá, sentou-se sob uma copa frondosa e apenas permaneceu. Não pensou em escalas. Não imaginou aplausos. Apenas ouviu o vento entre as folhas, o canto dos pássaros e o sussurro do próprio coração. E, nesse silêncio entregue, algo mágico ocorreu. Quando voltou ao violino, as notas brotaram com naturalidade, como flores que desabrocham ao sol, sem esforço. Não era mais uma execução impecável, era uma expressão genuína de quem ele era. Gabriel percebeu que sua música não precisava nascer da luta, mas da rendição ao que já pulsava em seu íntimo. Ao soltar a pressão por perfeição, abriu espaço para a inspiração fluir livremente. Reflexão: a arte de viver não exige batalhas diárias. Ela floresce na entrega ao ritmo natural da existência. Quando confiamos e nos rendemos ao presente, alinhamos nossa essência com algo muito maior. A verdadeira criação acontece quando deixamos de perseguir resultados e permitimos que a vida se expresse através de nós. Meditação guiada. Entregue ao fluxo. Sente-se num lugar confortável. Feche os olhos. Respire fundo, sentindo o ar preencher cada canto do seu corpo. Expire lentamente, liberando qualquer tensão. Agora, leve sua atenção a uma área da sua vida onde o esforço parece interminável. Pode ser um projeto, um relacionamento, um sonho antigo. A cada expiração, imagine soltar o controle que vem segurando. Não há nada a consertar, nada a provar. Apenas permita que a vida siga seu curso como um rio tranquilo. Sinta seu corpo relaxar ainda mais e sua mente se acalmar. Ao deixar ir, confie que tudo o que você precisa já flui em sua direção, aguardando ser acolhido. Quando abrimos mão da pressão de controlar, cria-se espaço para o encanto da entrega, e então, tudo acontece com leveza e harmonia. Capítulo 13. A dança da entrega no coração de uma selva serena, onde o canto dos pássaros tecia acordes suaves e o vento sussurrava segredos pelas folhas, vivia Eloi, um jovem aprendiz de curandeiro. Ele dedicava o dia a colher ervas e preparar remédios, movido pelo desejo de aliviar o sofrimento de todos que chegavam a ele. Mas apesar de seu zelo e de seu vasto conhecimento, Eloi sentia-se exausto, como se carregasse o peso de toda a floresta em seus ombros. A pressão para curar, para acertar cada dosagem, para nunca falhar,
tornava seu coração inquieto. Oi acreditava que a cura dependia de seu esforço perpétuo, de seu controle rígido sobre cada planta, cada mistura. Em sua mente, a perfeição era o remédio supremo, e a pressa, o combustível para alcançá-la. Certo dia, enquanto percorria trilhas em busca de uma raiz rara, Eloy encontrou uma clareira iluminada por raios de sol. Lá, sentado sobre uma pedra coberta de musgo, estava um velho xamã. Ele não fazia nada além de observar o horizonte. Os olhos do ancião irradiavam calma, como se cada respiração fosse uma prece silenciosa. Eloy aproximou-se, curioso e exausto, e perguntou o que ele fazia ali, em total imobilidade. O xamã sorriu e respondeu com voz suave: "Eu não faço nada." Naquele instante, algo se rompeu dentro do jovem curandeiro. Ele percebeu que seu esforço desmedido, longe de trazer paz, o mantinha preso a uma lista interminável de ações. Enquanto corria atrás da cura, esquecia-se de ser curado pela própria presença. Eloy sentou-se ao lado do xamã e, pela primeira vez, permitiu-se silenciar. Sentiu a brisa tocar seu rosto, ouviu o borbulhar de um riacho próximo e sentiu seu coração desacelerar. Na rendição ao momento, compreendeu: a verdadeira maestria não está na resistência, mas na entrega ao fluxo natural das circunstâncias. Reflexão: a sabedoria da vida não se revela na força que impomos, mas na dança que aceitamos entre nós e o universo. Quando soltamos o controle, permitimos que tudo se alinhe de forma surpreendente. Não se trata de inação, mas de confiança absoluta no poder do aqui e agora. Meditação guiada. Fluir com o agora, sente-se em um lugar tranquilo, com a coluna ereta e os pés apoiados no chão. Feche os olhos e respire profundamente, deixando o ar entrar suave e lento. A cada expiração, sinta seu corpo relaxar um pouco mais. Agora, traga à mente uma área da sua vida em que você tem lutado e tomado as rédeas com tensão. Observe a sensação de aperto no peito ou na mente. Em seguida, imagine essa pressão se dissolvendo com cada expiração, como tinta que se dispersa na água. Visualize-se entregando-se ao fluxo da vida, permitindo que cada pensamento, cada ação, surja sem esforço. Sinta a leveza que nasce da confiança plena de que tudo acontece no momento exato. Permaneça nesse estado de presença, saboreando o silêncio entre uma respiração e outra. Ao deixar ir, você abre espaço para a verdadeira cura, aquela que começa dentro de você e reverbera em tudo ao seu redor. E assim como a selva prospera em seu próprio ritmo, você também floresce quando aprende a dançar com a vida. Capítulo 14. A abundância interior. À beira de um mar tranquilo, onde as ondas vinham beijar a areia em sussurros constantes, vivia Amara, uma jovem ourives que passava os dias transformando conchas, marfim artesanal e pedras luminosas em joias únicas. Durante anos, ela seguiu as tradições de sua família, empenhando-se em cada detalhe, buscando a perfeição como se ela fosse a chave para o reconhecimento que tanto almejava. Mas por mais delicado que fosse seu trabalho, as pessoas passavam sem notar o brilho de suas criações. Em seu peito, Amara acreditava que o sucesso só viria por meio de um esforço incansável. Longas horas diante da bigorna, revisão meticulosa de cada entalhe. Era como correr atrás de um reflexo que se desfazia ao toque. E então, exausta pela pressão de corresponder a expectativas alheias, Amara resolveu experimentar algo diferente. Num dia silencioso, ela deixou de forjar com o olhar voltado para o mercado. Em vez disso, escolheu criar apenas pelo prazer das mãos, pelo calor suave do metal que cedia ao seu toque e pelo ritmo calmo de seu próprio coração. Ao acolher esse novo impulso, algo mudou. Cada peça passou a nascer de um lugar sereno, livre da ansiedade de agradar. As curvas surgiam naturalmente, revelando formas graciosas que pareciam ter vida própria. O fogo da forja, ante seu algoz,
tornou-se aliado, temperando o metal com paciência e cuidado. E então, para sua surpresa, as pessoas começaram a reparar. Visitantes que antes passavam apressados voltavam, admirados pela beleza autêntica das joias. A verdadeira magia não nasceu de técnicas mais complexas, mas da entrega de amar a si mesma, da arte de ser sem esforço. Reflexão: a abundância não é um prêmio a ser conquistado, mas a essência que floresce quando nos permitimos existir em harmonia com o momento presente. Ao soltar a necessidade de atender a padrões externos, você se alinha ao fluxo natural da vida e as oportunidades surgem com leveza. Meditação guiada, a arte de ser. Encontre um lugar tranquilo e sente-se confortavelmente. Feche os olhos e respire profundamente, sentindo o ar encher seu corpo sem resistência. Agora, traga à mente uma situação em que você tem se esforçado demais. Seja um objetivo profissional, um relacionamento ou qualquer desejo que pulsa em seu interior. Perceba a tensão que esse esforço gera em seu corpo. A cada inspiração, imagine abandonar a ânsia de controlar o resultado. Permita-se simplesmente ser. Sinta como a paz invade seus pensamentos ao soltar a pressão de realizar algo. Visualize que tudo o que você deseja já está presente em sua vida, como uma joia escondida sob areia, pronta para ser descoberta. Sinta uma profunda tranquilidade tomar conta de você, como se estivesse em perfeita sintonia com o universo. Confie que o inesperado chegará no momento certo. A verdadeira arte de viver é deixar acontecer. Capítulo 15. A jornada da certeza silenciosa. Há um momento em que percebemos que segurar o leme com força não faz o barco avançar. Foi nessa descoberta que Salvador, um jovem arquiteto, encontrou seu verdadeiro caminho. Numa cidade aninhada entre picos que sussurravam antigas histórias, Salvador dedicava cada amanhecer ao rigor dos cálculos, aos traços milimetricamente definidos. Sua vida era uma sequência de projetos, reuniões e agendas apertadas, sempre em busca de garantir que nada ficasse fora de controle. Ele acreditava que precisão e esforço constante eram os pilares do sucesso. Mas por mais exatos que fossem seus desenhos e planilhas, faltava algo essencial: a sensação de plenitude que ele esperava sentir ao ver suas obras ganharem forma. A cada linha assinada, Salvador sentia um vazio novo se abrir em seu peito, como se a conquista se dissipasse no instante em que chegava. Numa tarde chuvosa, enquanto caminhava sem destino pelas ruas molhadas, ele cruzou com um senhor de mãos trêmulas e olhar tranquilo, esculpindo delicadas miniaturas de barro em sua oficina. O artesão não parecia apressado. Não conferia relógio, não consultava anotações. Simplesmente moldava, com o pulso suave e confiante. Salvador parou, observou. Por que tanta calma? Pensou, no meio de um mundo que corre sem parar. E então entendeu: a verdadeira realização não nasce da luta constante para controlar cada detalhe, mas da entrega serena ao processo, da confiança de que o universo move suas peças na hora certa. Quanto mais tentamos forçar o rumo, mais nos afastamos da paz que buscamos. Que então entendeu: a verdadeira realização não nasce da luta constante para controlar cada detalhe, mas da entrega serena ao processo, da confiança de que o universo move suas peças na hora certa. Quanto mais tentamos forçar o rumo, mais nos afastamos da paz que buscamos. Reflexão: o sucesso real não é um destino que se alcança com tensão, mas uma jornada que se desenha no fluxo natural da vida. Quando nos rendemos ao momento presente, abrimos espaço para que oportunidades floresçam com leveza. Meditação guiada, confiar no ritmo da vida. Encontre um lugar calmo e sente-se confortavelmente. Feche os olhos e respire fundo, deixando o ar preencher seu corpo sem pressa. A cada expiração, solte qualquer tensão que permanecer. Agora, traga à mente uma área da sua vida onde você sente que tem forçado demais os resultados. Pode ser um projeto, uma decisão importante ou um sonho que parece distante.
Observe a sensação de aperto no peito e na mente. A cada inspiração, imagine-se absorvendo calma. A cada expiração, visualize abrindo as mãos e soltando a necessidade de controlar. Sinta seu corpo relaxar, como quem acomoda velas ao vento, permitindo que o barco siga seu curso natural. Permita-se confiar que o universo está trabalhando ao seu favor, alinhando cada peça no tempo perfeito. Respire mais uma vez, sentindo a certeza silenciosa de que tudo o que você precisa está a caminho, sem precisar forçar. E ao terminar essa prática, carregue consigo a confiança inabalável de quem aprendeu a deixar o fluxo da vida conduzir com sabedoria. Capítulo 16. O encanto da incerteza. Há magias que só se revelam quando abrimos mão de todo o roteiro, numa metrópole pulsante de luzes e ruídos constantes. Vivia Rafael, um engenheiro de software, cujo mundo girava em torno de prazos, sprints e pipelines perfeitamente orquestrados. Cada manhã, ele consultava o quadro de tarefas, respondia e-mails em massa e participava de reuniões meticulosas. Acreditava que a segurança residia em manter cada variável sob controle, evitando assim qualquer falha. Mas por mais que tentasse antecipar cada bug e cada curva de mercado, as grandes oportunidades continuavam a escapar por entre suas mãos. Era como programar um sistema infalível e descobrir, de repente, que havia um erro invisível no próprio compilador da vida. Até que num dia de reviravoltas, sua empresa enfrentou uma crise que nenhum relatório previa. Projetos foram cancelados, equipes realocadas, parcerias dissolvidas. O meticuloso roteiro de Rafael virou fumaça, e ele se viu sem mapa nem bússola. Foi nesse momento que ele sentiu, pela primeira vez, a vertigem da incerteza. Um frio percorreu sua espinha, mas em vez de recuar, decidiu mergulhar sem rede de segurança. Rafael deixou de lado o cronograma fechado e começou a explorar caminhos desconhecidos. Fez conexões com colegas de área que nunca tivera coragem de abordar, aceitou convites para eventos fora do seu nicho e permitiu que ideias inéditas surgissem sem consultar o roadmap. No início, a ansiedade apertou seu peito. Era como navegar em mar revolto sem instrumento algum. Mas a cada passo fora do script, Rafael descobriu janelas se abrindo onde antes via muros intransponíveis. Projetos inovadores surgiam, parcerias incríveis se formavam, e na curva dessa estrada sem sinal de GPS, ele encontrava sua paixão de verdade. Reflexão. A vida não é um diagrama fixo. Ela é um fluxo que se fortalece quando abraçamos o desconhecido. Na incerteza, germinam possibilidades que o plano mais perfeito jamais contemplaria. Quando soltamos o apego ao roteiro, criamos espaço para o inesperado revelar seus segredos. Meditação guiada, abraçando o mistério, sente-se em um lugar calmo. Feche os olhos. Respire fundo pelo nariz, expire pela boca, liberando toda a tensão. Agora, traga à mente uma área em que você tem forçado cada passo, tentando controlar cada variável, seja no trabalho, em relacionamentos ou sonhos adiados. Sinta como o desejo de previsibilidade aperta seu corpo e mente. A cada inspiração, imagine abrir um pouco essa rédea. A cada expiração, solte a necessidade de prever o próximo segundo. Permita-se habitar o vazio fértil da incerteza. Visualize-se navegando em um rio desconhecido, sem mapa, mas confiante na correnteza. Sinta a curiosidade brotar em vez do medo. Perceba como, ao abrir-se para o desconhecido, seu coração se expande e o universo começa a guiar você em direção a destinos surpreendentes. Agora, respire mais uma vez, sentindo a serenidade de confiar no mistério. Porque, às vezes, o verdadeiro poder está em simplesmente deixar ir. Capítulo 17. O abraço do fluxo. Às vezes, o maior desafio não está lá fora, mas dentro de nós, na resistência ao que é. Em uma vila tranquila, encravada aos pés de uma floresta exuberante, vivia Camila.
Cada manhã, ela despertava sentindo o peso de uma batalha invisível, problemas no trabalho, conflitos pessoais, a sensação de correr sempre e nunca chegar. Durante anos, Camila acreditou que a vida era feita de lutas constantes. Você deve resistir, nunca desistir, repetiam seus pensamentos como um mantra exaustivo. E assim, ela enfrentava cada dia com coragem, mas sem jamais encontrar a paz que desejava. O que ela não sabia é que, ao rejeitar o que a vida lhe oferecia, criava dentro de si uma tempestade. Era como tentar segurar um rio com as mãos. Quanto mais força empregava contra as rochas, mais sua própria energia se perdia. Certo dia, Camila caminhava à beira de um lago sereno, onde a água refletia o céu e as copas das árvores. Ali, observou o curso suave do espelho líquido. A água não lutava contra as pedras. Ela as contornava, se adaptava, seguia seu caminho com naturalidade. Naquele instante, ela sentiu algo despertar em seu coração. Compreendeu que não seria força bruta que a levaria ao seu destino, mas sua capacidade de entregar-se ao momento, de aceitar o fluxo da vida. Reflexão: a paz não mora na resistência, mas na rendição ao que é. Quando paramos de lutar e permitimos que a existência nos leve, descobrimos que tudo se torna mais leve, mais harmonioso e repleto de novas possibilidades. Meditação guiada: flua com a vida, encontre um lugar tranquilo, feche os olhos, respire fundo, deixando cada inspiração trazer calma e cada expiração dissolver a tensão. Agora, traga à mente uma situação em que você sente que está lutando demais, um desafio no trabalho, um conflito pessoal, um medo que insiste em ficar. Observe como essa resistência se manifesta no seu corpo, o aperto no peito, a rigidez nos ombros. A cada expiração, imagine-se soltando essa resistência. Sinta seu corpo relaxar, como se liberasse um peso invisível. Agora, visualize-se como a água daquele lago, adaptando-se às pedras, serpenteando pelos obstáculos, seguindo seu curso com suavidade. Permita-se mover com a vida, sem forçar o rumo. Sinta a serenidade que nasce ao abraçar o presente. E saiba que, ao render-se ao momento, você encontra o caminho natural para a paz interior. Capítulo 18: A magia da confiança e da manifestação. Há um poder silencioso que floresce quando acreditamos sem hesitar, e é desse poder que nasce a verdadeira criação. Na cidade que nunca dormia, Martim, um jovem pintor, passava horas em frente a uma tela em branco, à espera de um lampejo de inspiração. Ele experimentava estilos, misturava técnicas, mas nada parecia refletir sua essência. A mente se enchia de dúvidas: será que consigo criar algo que vale a pena? A angústia o prendia num ciclo de incerteza, sempre buscando sinais externos de aprovação. O que Martim ainda não percebera é que a arte não se revela na busca por validação, mas na convicção interior de que tudo o que precisamos já habita nosso íntimo, pronto para emergir. O segredo está em confiar, não em forçar cada pincelada, mas em sentir que o resultado já pulsa dentro de nós, aguardando para ganhar forma. A partir desse instante, ele decidiu interromper a autocrítica. Em vez de questionar cada traço, escolheu acolher sua intuição. Sentou-se diante da tela com o coração tranquilo, sem esperar perfeição, e foi como se uma fonte invisível o guiasse. As cores fluíam, as formas surgiam com leveza, e cada pincelada soava como uma frase de um poema antigo. Quando terminou, Martim sentiu algo vibrar dentro de si. A obra que ali se mostrava não era fruto de esforço exaustivo, mas do poder de confiar plenamente no processo criativo. Reflexão: a verdadeira manifestação não exige luta nem pressa, mas uma convicção silenciosa de que o que queremos já está em curso. A certeza interior é o alicerce que sustenta a materialização dos sonhos. Meditação guiada: a convicção silenciosa, sente-se em um lugar calmo e confortável. Feche os olhos e respire fundo, deixando o ar preencher cada canto do seu ser.
A cada expiração, solte qualquer resquício de dúvida. Lembre-se de um momento em que teve absoluta certeza de algo, pode ser o nascer do sol, a chegada de uma estação, ou uma verdade que sempre habita seu coração. Sinta essa segurança vibrar dentro de você. Agora, traga à mente um desejo ou objetivo que pulsa em sua vida. Não o encare como algo a conquistar, mas como algo que já reside dentro de você, aguardando para se revelar. Sinta essa convicção interna com a mesma clareza de antes. Imagine o que deseja como uma semente germinando sob a terra, em silêncio, mas com toda a força necessária para vencer obstáculos. Ao longo do dia, sempre que a dúvida surgir, retorne a esse estado de certeza inabalável. Perceba como sua energia muda quando você para de duvidar e passa a confiar plenamente no que já está a caminho. Assim, você se alinha com o fluxo que traz à tona tudo aquilo que já vive em seu interior. Capítulo 19. O despertar do Criador interior. Em uma vila remota, envolta por montanhas e campos de lavanda, vivia Lila, uma jovem cuja alma pulsava em busca de um mistério profundo. Sua casa, um refúgio entre a natureza, estava repleta de estantes com volumes de sabedoria espiritual, tratados alquímicos e cadernos antigos rabiscados por suas reflexões. Desde a infância, Lila sentia um apelo para entender o inexplicável, como manifestar uma vida plena, como dar forma aos sonhos mais íntimos. Ela percorreu templos distantes, participou de retiros de meditação e praticou rituais com fervor. Ainda assim, a cada novo ensinamento e a cada técnica dominada, faltava algo. Os resultados pareciam sempre escapar como névoa ao amanhecer. Convencida de que a chave estava lá fora, ela continuou a buscar em livros, mestres e práticas complicadas. Até que numa manhã suave, após uma noite de inquietação, Lila decidiu dar um passo diferente, recolher-se aos campos que cercavam sua casa e simplesmente caminhar. O sol despontava tingindo o céu de rosa e dourado, o ar fresco envolvia seu corpo, e o silêncio parecia pulsar vida ao seu redor. Ela parou junto a um carvalho ancestral, fechou os olhos e respirou fundo. Naquele instante, o espaço que a rodeava deixou de ser vazio, estava repleto de possibilidade. A verdade se revelou: todo o poder que buscava lá fora, todas as chaves para a criação, já habitavam cada célula de seu ser. Lila compreendeu que, assim como um pintor não precisa olhar para outra paleta para criar sua obra-prima, ela não precisava correr atrás de fórmulas externas. A criação havia começado dentro dela, no momento em que aceitou que não faltava mais nada. Cada ritual, cada leitura, cada viagem fora apenas um espelho para mostrar aquilo que já vibrava em seu íntimo. Esse despertar não veio como um lampejo mágico, mas como uma aceitação serena. Ela era criadora de sua experiência. Ao deixar de buscar e simplesmente ser, sua percepção mudou. Ela viu que cada pensamento, cada emoção e cada ação eram manifestações de seu próprio poder interior. Não existia força maior a conquistar, porque a força residia em sua própria essência. Reflexão final: a verdadeira magia não está nas técnicas nem no esforço desenfreado, mas no reconhecimento profundo de que já somos completos. Quando percebemos que somos a fonte de toda a criação, tudo o que desejamos começa a se manifestar sem esforço. Não precisamos atrair o que falta, basta perceber que aquilo que buscamos sempre esteve dentro de nós. Meditação guiada. Reconhecendo o Criador interior, sente-se em silêncio e feche os olhos. Respire profundamente, sentindo o ar expandir sua presença. A cada inspiração, permita que sua consciência se expanda. A cada expiração, solte toda dúvida. Em sua mente, repita com convicção: não busco poder, pois sou o próprio poder. Não busco criar minha realidade, pois sou a própria realidade. Não encare essas frases como um mantra vazio, mas como uma verdade que sempre esteve em você. Sinta-as vibrar no seu interior, revelando que você é o criador de tudo o que vê e vive.
Ao reconhecer essa essência, você se alinha à natureza do universo, completo e em expansão. Assim como uma árvore floresce em seu tempo, sem urgência, sem esforço, você também crescerá e manifestará tudo o que deseja, simplesmente aceitando que é o autor da sua própria existência.